dia, pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, eu espero que todos estejam bem. Bem, hoje eu quero falar sobre Lucas 17, o 5 e o 6. Como é pequena, eu vou ler aqui. Diz assim: os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm, do tamanho de uma semente de mostarda, vocês podem dizer a essa figueira brava, arranque-se pela raiz e vá plantar-se no mar, e ela obedeceria. Bem, não sei se vocês sabem, mas um grão de mostarda é um dos grãos mais pequenos do mundo. E Jesus compara esse grão à fé. Por que Jesus compara a fé a esse grão, se esse grão é o menor do mundo? O que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, para os apóstolos, era que não era importante o tamanho da fé. Não importa o tamanho da sua fé. Importa onde ela está depositada. Importa se a sua fé está nos homens ou em Deus. Como tem um verso em Jeremias, se eu não me engano, que diz: maldito é o homem que confia no homem. Mas aquele que confia em Deus, aquele que tem a fé no Senhor, diz lá em Jeremias 17, diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e que quando vem o calor elas não têm medo, pois suas folhas ficam sempre verdes. Quando chove, elas não se preocupam, porque continuam dando frutas. Então, só quem tem a sua fé depositada em Deus é que é recompensado. Muitas vezes você fala: eu tenho uma fé de um tamanho, é uma melancia. Mas a sua fé não está em Deus, a sua fé está em homens, está em mulheres, está em você mesmo, mas nunca em Deus. Por isso, muitas vezes as coisas não se realizam nas nossas vidas, porque aonde a nossa fé deveria estar, ela não está, que é em Deus. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mais uma vez, Deus nos mostrando que a nossa fé precisa estar nele, não em outras coisas. Porque se a nossa fé estiver em Deus, ela vai estar viva em crescimento. E aí, depois ela vai crescer mais e mais e mais e mais em Deus. E não importe-se com o tamanho da sua fé como os apóstolos, mas se importe em que sua fé esteja em Deus. Porque se ela estiver em Deus, dia após dia ela vai crescer mais e mais e mais e mais e mais. Um dia tá um grãozinho de mostarda, no outro dia já tá uma melancia. E outro dia já tá numa melancia há anos, porque é pelo ouvir que vem a fé. E quanto mais a gente ouve, mais a gente ouve, mais a gente ouve, mais a gente confia em Deus, mais a gente busca de Deus, mais a gente cresce em Deus. E assim a nossa fé também cresce. Então não se preocupe com o tamanho da sua fé, mas se preocupe aonde está depositada a sua fé. Aonde está a sua fé? Em Deus. Porque se ela estiver em Deus, dia após dia ela vai aumentar, gradativamente. Bem, e para fechar, não importe com o tamanho, mas aonde ela está. Porque mesmo que sua fé seja pequenininha, ela ainda pode fazer com que uma árvore, e que você dê ordem a uma árvore, ela se posicione em outro lugar diferente. Isso é uma coisa que a gente pensa na nossa cabeça e fala assim: isso é impossível de se realizar. Mas a fé é a certeza daquilo que a gente não espera, a certeza daquilo que a gente nunca viu acontecer. Então, se você tem fé, se existe fé em você e sua fé está depositada no lugar certo, coisas impossíveis se realizam. Então, a pergunta é hoje: aonde está a sua fé? Não o tamanho da sua fé, mas aonde está a sua fé? A sua fé está em homens ou a sua fé está em Deus? Porque se ela estiver em Deus, você será como um ribeiro de água. Que você tenha sido abençoado pela sua palavra e que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Glória a Deus.